Eu terminei a retrospectiva 2021 falando que a perspectiva era que a aviação iria crescer em 2022. Será que eu acertei? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Claro que na retrospectiva eu estou vestindo a camisa que eu mais vesti durante o ano todo, uma tech t-shirt da Insider. E o calorzão tá voltando aí, não é mesmo? Não é justo você ter que abrir mão de algumas cores mais escuras por causa daquele aquecimento do sol, né? Pois saiba que usando a sua camisa da Insider, todos os tecidos que eles usam, inclusive o preto, não esquentam no sol. São leves e evaporam rápido o suor sem deixar cheiros. Então, véi, Insider é sempre a melhor escolha para te acompanhar nos dias mais quentes do ano. Aproveita o meu cupom LITO15, ele tá aí no link, ó, e ganhe 15% de desconto em toda a loja. E não custa lembrar da responsabilidade social da Insider, tá? A produção dessas Golem V, por exemplo, aqui, já são carbono negativas. Show de bola! A gente tem que apoiar sempre empresas que cuidam do meio ambiente. O link com o meu cupom de desconto está aí na descrição, hein? Então, pessoal, assim como no ano passado, eu vou começar essa retrospectiva falando dos efeitos da pandemia de Covid-19 na aviação mundial. Apesar da Covid ainda impactar bastante o setor, a aviação já apresentava alguma melhora desde o início do ano. Por exemplo, em 2021 houve no total 20 milhões de voos comerciais. Isso já é bem mais do que os 17 milhões de 2020, mas ainda está longe dos 33 milhões de voos que aconteceram em 2019, que foi o último ano antes da pandemia. De acordo com a IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, o prejuízo líquido das companhias aéreas deve ser de 9 bilhões e 700 milhões de dólares em 2022. É um número grande, mas se a gente for ver que em 2021 foi de 42 bilhões de dólares, 2020 foi quase 138 bilhões de dólares, já é uma grande melhora. E a perspectiva é que em 2023 seja ainda melhor. Só as empresas da América do Norte devem lucrar 8 bilhões e 800 milhões de dólares. As coisas melhoraram, mas o ano começou complicado por causa da Covid-19, viu? Tanto no exterior quanto no Brasil, as companhias aéreas iniciaram o ano tendo de cancelar milhares de voos por causa de tripulantes doentes. Em janeiro, a Azul chegou a considerar reduzir a quantidade de comissários em seus voos para evitar cancelamentos. Mas, passada essa onda de Covid entre os tripulantes, a quantidade de voos voltou a aumentar, inclusive gerando um problema ao contrário, tá? Que a gente vai ver com mais calma mais um pouquinho para frente. Faltou funcionários em aeroportos e companhias aéreas para a quantidade de passageiros que quiseram voar durante as férias de julho, especialmente na Europa, Estados Unidos e Austrália. E a gente vai ver também que tanto no Brasil quanto no exterior a quantidade de voos foi se normalizando. Em alguns casos já superam a quantidade pré-pandemia. Segundo a IATA, na América do Norte a expectativa é que se recupere 95% da demanda de passageiros pré-pandemia. Na América Latina, aqui onde a gente vive, a expectativa também é bem positiva, com 94% da demanda recuperada. Na Europa, a demanda deve ficar um pouco abaixo por causa da guerra da Ucrânia, chegando a 82%. A distribuição de vacina desigual deve fazer a recuperação na Ásia e na Oceania bater 81%. Já no Oriente Médio, a recuperação deve bater 80%. Por fim, a África deve recuperar aí 75% da demanda de 2019. A expectativa da IATA é que quase 6 bilhões e meio de pessoas viajem de avião em 2022, o que representa 74% do total de passageiros lá de 2019. E de acordo com os especialistas, a recuperação total da aviação deve acontecer em 2024. Vamos torcer que aí os preços também devem baixar, né? Bem, além da pandemia, teve um outro evento que influenciou a aviação mundial, que foi a guerra da Ucrânia. Bom, no começo de 2022, o tom das ameaças entre Rússia e Ucrânia aumentou bastante, e já em janeiro de 2022, a KLM suspendeu todos os voos para a Ucrânia. Nesse mesmo dia, a embaixada holandesa em Kiev foi evacuada. A Lufthansa também já disse em janeiro que queria suspender não só os voos, mas também o sobrevoo no país. Em janeiro, a Ucrânia disse que não tinha motivo para preocupação, mas um pouco mais de
de um mês depois, foi 23 de fevereiro, as agências de classificação de risco e o próprio país disseram que o espaço aéreo dali era inadequado para os voos. Então, o governo local fechou os aeroportos do leste do país, na região próxima à fronteira da Rússia. E aí, moçada, veio o dia 24 de fevereiro. Nesse dia, as ameaças viraram ação e a Rússia invadiu a Ucrânia. Os russos começaram a bombardear cidades, usinas elétricas, bases aéreas, aeroportos ucranianos. Perdemos o Antonov 225 quando as tropas russas atacaram o aeroporto de Hostomel e esta é provavelmente a grande perda da aviação em todo o ano, tá? Porque o maior avião cargueiro do mundo não existe mais. Foi triste ver aquelas imagens do avião todo destroçado dentro daquele hangar, né? Mas vale lembrar que a maior perda numa guerra sempre é a das vidas humanas. Não existe tragédia maior do que a morte de pessoas, especialmente dos civis na Ucrânia. Mas como eu falei lá no episódio 945, aqui ó, a destruição do Antonov 225 traz um grande prejuízo para a logística mundial. Ele era o único avião no mundo capaz de transportar peças gigantescas de uma forma ágil. Inclusive aquele transformador que ele veio buscar aqui no Brasil para atender uma cidade no Chile que precisava de energia elétrica com urgência. Vocês lembram disso, né? Um pouco antes da destruição, o Antonov 225 transportou 10 milhões de máscaras e 10 milhões de testes de Covid mundo afora. Enfim, a destruição dele traz prejuízos para o mundo todo. Indo para além da destruição do Antonov 225, a guerra na Ucrânia afetou bastante a aviação, especialmente na Rússia. Ainda no dia 24, a União Europeia baniu a Aeroflot do espaço aéreo europeu. E até o Manchester United cancelou o patrocínio da companhia. No dia seguinte, a FAA proibiu as companhias aéreas americanas de sobrevoarem a Rússia. E a União Europeia também proibiu a exportação de peças e aeronaves para aquele país. Até o Sabre, o sistema que a Aeroflot usava para fazer o check-in, foi suspenso lá no país. Depois da União Europeia, a Boeing, a Airbus e a Embraer deixaram de fornecer peças e suporte técnico para as companhias russas. Isso trouxe dois grandes efeitos para a empresa de lá. O primeiro é que quando acabarem os estoques de peças, eles vão ter que canibalizar os aviões que ainda funcionam para consertar os que quebrarem. O segundo é o seguinte: sem suporte técnico das fabricantes, as companhias russas perdem o padrão de segurança exigido para voarem para fora do seu país. E como eu falei aqui, ó, no episódio 927, Vladimir Putin tomou os aviões alugados de outros países na canetada. E assim a Rússia acaba ficando mais isolada do resto do mundo. Em março, a Força Aérea Brasileira mandou um KC-390 para sua segunda missão internacional. Ele foi para a Polônia levar 50 kits de produção de energia solar, 50 purificadores de água, 10 toneladas de alimentos e 5 kits de medicamentos para emergências. Na volta, o avião trouxe 64 refugiados, sendo 40 brasileiros e 23 ucranianos com família no Brasil e um polonês. E a situação continua assim. A guerra se arrasta até agora, as empresas russas já começaram a canibalizar os aviões, o governo russo está pedindo para as fabricantes locais acelerarem a construção de novas aeronaves, e a Aeroflot sugeriu agora, no começo de dezembro, que os passageiros tirassem sonecas, cochilos ou meditassem nos voos longos que não possuem entretenimento a bordo, porque estão quebrados. Vai vendo. Agora, além da pandemia e da guerra da Ucrânia, vamos comentar outras notícias da aviação que aconteceram em 2022? Um grande acontecimento que se estendeu por todo o ano de 2022 foi a treta entre a Qatar Airways e a Airbus. Na verdade, isso vem acontecendo desde o fim de 2020. No ano retrasado, a Qatar começou a perceber que a pintura dos seus A350 estava apresentando uma espécie de rachadura, que deixavam à mostra a camada interior da fuselagem, com uma treliça, uma malha que funciona como para-raios. Na virada de 2021 para 2022, a Qatar decidiu processar a Airbus em quase 620 milhões de dólares, pelo prejuízo que ela teve mantendo esses aviões que estão afetados no chão. Em janeiro de 2022, a Airbus cancelou a venda de nada menos que 50 A321 Neo para a empresa do Golfo Pérsico. Aí o que a Qatar fez? No dia 31 de janeiro, decidiu encomendar 25 Boeing 737 MAX 10 e deixar a opção de compra para mais 25.
O 737 MAX 10 é o concorrente da Boeing para o A321neo. Isso sem contar com os catares alugando o Boeing 777-300ER da Singapore para substituir os A350 parados. Enfim, essa briga foi se arrastando ao longo do ano. A EASA, que é a Agência Europeia de Segurança de Aviação, emitiu um comunicado dizendo que o desgaste da pintura é só estético e não traz prejuízo para a segurança da operação. No fim das contas, em agosto, a Airbus cancelou todas as vendas de aviões que tinha para Qatar e agora a disputa está na justiça. Comentando baixinho aqui, tá? Tem gente que diz que a Boeing vai querer vender o 777X para Qatar. E tem gente até especulando que ela poderia comprar os A350 da empresa árabe como parte da negociação. Mais ou menos como ela fez com a Singapore nos anos 90. A gente pode até falar desse caso com mais calma em outro vídeo, mas entre 95 e 99 a Boeing comprou os A340 que a Singapore tinha encomendado e vendeu para ela os novíssimos Boeing 777. Naquela época deu certo. E a Singapore é hoje a terceira maior cliente dos 777 no mundo. Será que isso pode rolar de novo? Um outro evento que chamou muito a atenção na aviação internacional em 2022 foi o caos aéreo, principalmente na Europa, mas que também afetou os Estados Unidos e até a Austrália ali no meio do ano. Como vocês sabem, a aviação estagnou por causa da Covid-19. Muita gente foi demitida lá no mundo inteiro. E por mais que os países estivessem vacinando, a estimativa do mercado é que a aviação voltasse a crescer só lá para 2023. Ainda mais com a variante Omicron e a guerra da Ucrânia acontecendo no começo de 2022. Mas aí vieram as férias de verão no meio do ano. E o que aconteceu? Os europeus, cansados de ficarem em casa, decidiram viajar. Estavam vacinados, a guerra estava ficando só mesmo lá na Ucrânia, e aí eles compraram milhões de passagens aéreas para as férias. Só que as companhias aéreas não recontrataram a tempo o pessoal que tinha se demitido durante a pandemia. O resultado? Caos nos aeroportos da Europa. Milhares de voos atrasados, cancelados, malas extraviadas, falta de pessoal no check-in, nos embarques, no raio-x, nas pistas. Teve piloto descendo para ajudar a carregar o avião. Teve bombeiro dando suporte às operações. E sobrou protestos e reclamações. E no meio do caos, muita gente que estava desempregada não quis voltar a trabalhar em aeroporto, mesmo em caráter emergencial. Na Austrália, aconteceu exatamente a mesma coisa. E nos Estados Unidos, o problema foi a falta de tripulantes, especialmente das companhias aéreas regionais. Com o passar do tempo e a redução da demanda depois das férias, a situação foi melhorando, mas deu muita dor de cabeça para os passageiros e funcionários durante as férias de verão. Aliás, um negócio bizarro que aconteceu no verão europeu foi do calor danificando a pista do aeroporto de Luton, em Londres. Nesse ano, a Inglaterra teve calor recorde e isso fez a pista do aeroporto fechar em julho. Se você se lembra das aulas de física lá na escola, vai se lembrar da dilatação térmica. Fez tanto calor naquele dia que as placas das pistas do aeroporto se expandiram. Aí uma placa empurrou a outra para cima, fazendo o aeroporto fechar durante aquela tarde de verão quase infernal. E isso só piorou o caos aéreo em Londres, tá? Porque uma das cidades mais atingidas pela falta de pessoal foi justamente Londres. Em 2022, outro ponto que foi bastante marcante para a aviação foi a sustentabilidade. Um exemplo é a Airbus. Em 28 de março, a A380 fez seu primeiro voo usando apenas biocombustível, feito a partir de óleo de cozinha. Antes, a Airbus tinha testado esse biocombustível nos A319neo e nos A350. E em março foi a vez do maior avião de passageiros do mundo voar com biocombustível. Aliás, a ATR também fez os primeiros testes com aviões movidos totalmente a biocombustível ainda em fevereiro. Em maio, eles anunciaram o Evo, a nova geração dos ATR. Por volta de 2030, esses aviões deverão estar voando com novos motores que, além de serem mais econômicos, ainda vão poder funcionar só com esses biocombustíveis. De acordo com a Airbus, o combustível feito com óleo de cozinha pode reduzir a emissão de poluentes em até 75%, o que é bom para todo mundo. Mas não são só os biocombustíveis que vêm por aí. A Airbus também está investindo pesado na construção de motores movidos a hidrogênio. Podem zerar a emissão de poluentes quando estiverem em atividade. Para isso, eles anunciaram que vão construir um centro de pesquisas no Reino Unido e que vão utilizar o primeiro A380 como avião de testes desse novo motor. Em 2022, também tivemos algumas fusões que deram uma boa chacoalhada no mercado. Por exemplo, em 7 de fevereiro, a Frontier
Frontier Airlines chegou a anunciar a fusão com a Spirit Airways, que daria origem à quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos. Mas no fim de junho a fusão foi cancelada. O que aconteceu então? Em 28 de julho foi anunciada a fusão da Spirit com a JetBlue. No total, a nova companhia vai ter 428 aviões na frota, mais 300 pedidos de aeronaves da Airbus e vai atender 77 milhões de passageiros nos Estados Unidos. Aqui na América do Sul aconteceu algo bem parecido. Em 29 de abril, a Avianca anunciou a compra da Viva Air, companhia low cost colombiana que fazia voos até para o Brasil. A princípio, as duas companhias continuariam existindo, com organização e sistemas próprios. Mas agora, em novembro, o governo colombiano barrou a fusão. Isso porque as duas juntas, a Avianca e a Viva, representam quase 95% do mercado de aviação do país. E o governo considerou isso como um monopólio. Pois é. Mas assim como tinha acontecido com a Frontier, a Avianca acabou protagonizando outra fusão. Ainda em maio, quando rolavam as negociações para a compra da Viva Air, a Avianca e a Gol anunciaram uma fusão que criaria a Abra, a maior empresa de transportes e logística da América Latina, querendo entrar na briga com a Latam. Tanto a Gol quanto a Avianca vão continuar existindo de forma independente. Mas se a fusão for aprovada, o mesmo grupo vai ter o controle econômico das duas companhias. Eles prometem um crescimento para 500 aeronaves e um faturamento de 10 bilhões de dólares por ano. E ainda na América Latina, duas companhias aéreas saíram da recuperação judicial. A primeira foi a Aeroméxico, em março. No comecinho de novembro foi a vez da Latam sair de vez da recuperação judicial. Por outro lado, a Scandinavian Airlines entrou em recuperação judicial em julho para tentar sobreviver à crise agravada pela pandemia. A companhia escandinava está com quase 5 bilhões de reais em dívidas. Algumas confusões também marcaram o ano de 2022. Por exemplo, em julho, uma ameaça de bomba postada nas redes sociais fez a Força Aérea Espanhola despachar alguns caças FA-18 Super Hornet para interceptarem um voo da EasyJet que ia de Londres para a ilha de Menorca, lá na Espanha. Depois do pouso, as malas foram revistadas e os passageiros foram entrevistados. Foi aí que as autoridades descobriram que um passageiro de 18 anos, que viajava com 5 amigos, postou a ameaça nas redes para fazer um trote. Essa brincadeira custou 60 mil dólares aos cofres espanhóis, além de ter fechado o aeroporto por algumas horas. O passageiro sem noção foi preso aos 18 anos para ver se aprende alguma coisa na vida. Outro passageiro sem noção foi um cara embriagado que começou a irritar o ex-boxeador Mike Tyson num voo da JetBlue entre São Francisco e Fort Lauderdale. De acordo com os passageiros, o boxeador pediu algumas vezes para o cara parar e ele continuou irritando. Quando ele jogou uma garrafa de água em Mike Tyson, o boxeador se irritou e começou a usar a cara do sujeito como sparring. Apesar dos dois terem sido detidos, o passageiro não fez uma queixa contra Tyson e o caso foi encerrado. O número de casos de passageiros indisciplinados aumentou bastante nos Estados Unidos depois da pandemia. Isso fez a FAA criar uma política de tolerância zero para passageiros indisciplinados e aplicar as maiores multas da história para passageiros. No caso, foram duas mulheres que agrediram comissários e outros passageiros em seus voos. Uma foi multada em 362 mil reais e a outra em 384 mil reais, mais que o preço de um Cessninha. E não foi só passageiro que causou nesse ano não, viu? Em junho, 2 pilotos da Air France que faziam um voo de Genebra para Paris chegaram a se agredir em uma briga na cabine. Os comissários precisaram intervir e ficar vigiando os brigões até o pouso. Os pilotos foram suspensos e também houve 2 casos de pilotos dormindo a bordo. O primeiro foi num voo da ITA Airways, que dormiu no voo entre Nova York e Roma. A Força Aérea Francesa chegou a mandar caças para interceptarem o A330 achando que era um sequestro, até o dorminhoco acordar e responder aos contatos. Foi demitido. Num voo entre Khartoum e Addis Abeba, lá na Etiópia, 2 pilotos da Ethiopian Airlines dormiram a bordo. O avião voou normalmente, seguindo o plano de voo, mas os tripulantes não responderam aos contatos do controle de tráfego aéreo. Eles foram suspensos depois de pousarem em segurança na capital da Etiópia. Deixando claro que em voos mais longos é comum que pilotos durmam, mas acontece um revezamento com algum tripulante acordado durante todo o voo. Ainda falando em pilotos incapacitados, teve aquele caso em maio que um piloto passou mal e apagou, e um passageiro pousou o Cessna 208 Caravan em Fort Lauderdale. No dia, a imprensa do mundo inteiro destacou que era um passageiro inexperiente que havia pousado
seguindo as orientações da torre de controle, tipo o que acontece nos filmes. Indo agora para a política internacional, 2 casos curiosos aconteceram neste ano. O primeiro foi a visita da comitiva dos Estados Unidos a Taiwan, que provocou a queda dos sites de acompanhamento de voos. Faz anos, Taiwan e China estão em crises, com a ilha querendo a independência. Em agosto, uma comitiva do governo americano foi lá visitar a ilha. O lance é que a China ameaçou derrubar o avião se ele pousasse em Taiwan. Resultado, centenas de milhares de pessoas foram acompanhar o voo pela internet e acabaram derrubando foi o site. Do outro lado do mundo, em junho, um Boeing 747-300 de bandeira venezuelana decolou de Buenos Aires rumo a Caracas com 14 tripulantes venezuelanos e 5 iranianos. Só que o Uruguai recusou a entrada do avião em seu espaço aéreo e ele voltou para Buenos Aires. Então o governo da Argentina decidiu prender os tripulantes por suspeita de serem espiões. Convenhamos, é esquisito um voo cargueiro que supostamente levava peças de carros voar com 19 pessoas a bordo. Em setembro, 12 dos 19 tripulantes foram liberados, mas o avião continua lá, apreendido até hoje. Nesse ano a gente também teve a apresentação de novos modelos e primeiros voos de novos aviões. Em abril, a Boeing e a Saab apresentaram um novo avião de treinamento da Força Aérea dos Estados Unidos, o T-7 Alpha Red Hawk. O nome do avião e a pintura vermelha da cauda são referência ao esquadrão Red Tails da Segunda Guerra, composto apenas por pilotos negros. Em junho, o Airbus A321 XLR fez seu primeiro voo lá em Toulouse, na França. O avião é o narrow body com a maior alcance já construído, chegando a 8.700 km de autonomia, e deve começar a voar comercialmente em 2024. Em setembro, a fabricante israelense Aviation realizou o primeiro voo do Alice, o primeiro avião comercial elétrico. O voo durou apenas 9 minutos, mas testou com sucesso a capacidade dos motores em decolagem e pouso. E agora, no comecinho de dezembro, a Northrop Grumman apresentou o B-21 Raider, o novo bombardeiro nuclear invisível a radares da Força Aérea dos Estados Unidos. Como é um projeto secreto, a gente não sabe muito sobre quais são as diferenças que ele tem. Mas é a nova geração do B-2, o avião mais caro da história, e a gente fez um vídeo sobre ele. Tá aqui, ó. E não foi só avião que foi apresentado agora em 2022 não, viu? Mas também foguete. Em março, a NASA mostrou ao público pela primeira vez o SLS, o Space Launch System. O foguete mede 98 metros de altura e deve enviar em 2025 a primeira missão tripulada à Lua desde o programa Apollo lá nos anos 70. E agora, no apagar das luzes do ano, a Boeing fabricou o último 747 da história. Pois é, moçada, depois de mais de 50 anos, a última rainha dos céus apareceu pela última vez saindo de uma fábrica em Everett. O último 747-8 cargueiro vai ser entregue à Atlas Air depois de mais de 1.500 aviões fabricados. Terminando esse bloco, também vamos relembrar alguns aviões que começaram ou voltaram a voar por companhias aéreas. Por exemplo, depois de 3 anos, a Ethiopian voltou a operar os seus Boeing 737 MAX em janeiro. Eles não voavam pela companhia desde o acidente com o jato do modelo lá em 2019. E como a gente falou neste vídeo aqui, a Qantas encomendou 12 A350 mil para fazer os voos mais longos do mundo, ligando a Austrália a Nova York e Londres. É o chamado Project Sunrise, que é o nascer do sol. E esses A350 mil da Qantas vão voar com apenas 238 passageiros. Assim, eles vão poder fazer voos com mais de 19 horas de duração, cobrindo mais de 17 mil quilômetros. E ainda vão ter adaptações para melhorar o conforto a bordo. E por falar em avião que chega longe, a Lufthansa recebeu no finalzinho de agosto seu primeiro Boeing 787-9. Em outubro chegou o segundo de 32 que a companhia deverá receber nos próximos anos. Será que a gente vai ver eles por aqui? Mas o que aconteceu com a aviação no Brasil em 2022? Bem, o ano começou com o desenrolar do fim das operações da Itapemirim, ali no finalzinho de 2021. Ainda no dia 3 de janeiro, os executivos da ITA pediram demissão em massa. No mesmo dia, o Ministério Público de São Paulo pediu a falência de todo o grupo Itapemirim. Lembrando que o grupo inteiro estava em recuperação judicial desde 2016. E ainda assim conseguiram autorização para abrir uma companhia aérea. Pois é.
Ainda em janeiro, a ANAC proibiu a ITA de vender novas passagens aéreas e na semana seguinte, alguns duros golpes na companhia. Primeiro, o Procon do Rio multou a ITA em 12 milhões por causa dos clientes deixados ao léu desde 17 de dezembro. E a Justiça do Trabalho mandou a empresa pagar mais de R$1 milhão de salários atrasados e fundo de garantia. No dia seguinte, o primeiro avião da ITA foi embora para o exterior. A justificativa era que ele estava saindo para manutenção, só que o avião nunca voltou. Assim como os outros que também foram embora. Sim, porque em março e abril os aviões continuaram indo embora e novas multas sendo aplicadas. E aí no finalzinho de abril, como a gente falou nesse vídeo aqui, surgiu um grupo de investimento que ninguém tinha ouvido falar, dizendo que iria investir na recuperação da companhia. Bem, esse tal grupo de investimento acabou pulando fora nos dias seguintes, e aí a ANAC cassou o certificado de operador aéreo da companhia e ela ficou à deriva até ter a falência decretada em 21 de setembro de 2022. É triste ver como esse caso foi conduzido desde o início e como isso impactou a vida de muita gente. Muitos que já vinham da falência da Avianca recentemente acabaram entrando na falência da Itapemirim. O lado bom da história é que a Latam e a Azul absorveram muitos desses ex-tripulantes da ITA. Mas apesar dessa triste nota, o ano da aviação no Brasil foi bem legal, viu? O ano ficou marcado por expansão de malhas, novas pinturas e até novos aviões. Começando com a Azul. Em janeiro chegou ao Brasil o A321 Neo com pintura da Minnie Mouse. Em abril foi a vez do A320 Neo com pintura do Pato Donald. E agora no finalzinho de novembro veio o A320 Neo com pintura da Margarida. Eles se juntaram ao A320 Neo com a pintura do Mickey, que está na Azul desde novembro de 2021. Depois de algum tempo de especulações, também chegou finalmente o tão aguardado Airbus A350 da Azul, no dia 14 de setembro. A partir do dia 15 de dezembro, o avião começou a operar um dos voos diários entre Viracopos e Orlando. E a Azul deve receber o segundo A350 ainda em 2022. Uma outra grande novidade foi da Gol, que em 2022 criou o Grupo Abra junto com a Avianca. Mas essa não foi a única grande novidade da companhia em 2022, não. No começo de julho, depois de 10 anos, Paulo Kakinoff deixou a presidência da companhia, que passou para Celso Ferrer. O Ferrer está na Gol há 17 anos e entrou na empresa como estagiário. É um rapaz de carreira. Outra novidade nas operações da Gol foi a parceria que firmaram com o Mercado Livre em abril, quando anunciaram que a companhia teria uma frota de aviões cargueiros. Pois é, a companhia converteu 6 Boeing 737-800 em cargueiros e agora eles estão ajudando na logística do Mercado Livre, o que encurta bastante o tempo das entregas, especialmente para o norte e nordeste do país. A gente foi até lá em Congonhas conhecer o primeiro cargueiro da Gol. Você lembra? Então, tá aqui, episódio 1027. E por falar em ir ao aeroporto para ver avião novo, a gente também foi lá em Confins para conferir de perto 2 pinturas especiais da Gol. Em julho, a gente conheceu o 737 MAX 8 com a pintura mágica do Harry Potter, que celebrou a volta dos voos internacionais da Gol. E ainda divulgou o parque da Universal Studios. E você pode ver essa pintura aqui, nesse vídeo em 4K. Bem, e agora no finzinho do ano tá rolando a Copa do Mundo. E como a Copa do Mundo tem tudo a ver com o Gol e a companhia é patrocinadora oficial da seleção brasileira, que infelizmente já voltou para casa, a gente foi até Confins para conferir essa pintura especial do Mundial. O destaque da Latam para 2022 foi a retomada do crescimento, inclusive atendendo a mais cidades do que atendia antes da pandemia. De novo, como já falei, a empresa saiu de recuperação judicial em 4 de novembro e veio com crescimento sólido. A gente inclusive cobriu o primeiro retorno internacional da Latam aí, voltando para a última cidade que faltava, que foi Milão. Aliás, no começo do ano, a companhia fez o seu primeiro voo com o 787. O trajeto foi entre São Paulo e Lisboa. E eles também voltaram a voar para todas as cidades que atendiam nos Estados Unidos e na Europa. Inclusive, como você pode ver neste vídeo aqui, a gente fez o primeiro voo de retorno da Latam para Roma. Em janeiro, no início do ano, a TAP Air Portugal fechou o centro de manutenção que tinha lá no Galeão, desde o fechamento da Varig, ali em 2006, 2007. E em julho, a United Airlines anunciou que iria assumir o espaço e abriu mais de 500 vagas de emprego, inclusive para manutenção. Também em janeiro, a FAB abriu licitação para comprar 2 Airbus A330 para servirem de aviões de transporte de tropas, cargas e abastecimento. Em abril, a Azul ganhou a licitação e cedeu 2 aeronaves para a Força Aérea. O primeiro KC-30, a designação militar desse avião, chegou em julho e o segundo chegou agora em novembro. Inclusive, eles já fizeram até missões internacionais transportando tropas e cargas lá para o Chile. Em agosto, o governo leiloou 15 aeroportos no Brasil inteiro, incluindo aeroportos importantes como Belém, Santarém, Cuiabá
Campo Grande e Jacarepaguá, Campo de Marte também e Congonhas. O governo arrecadou 2,7 bilhões de reais com a privatização e nos próximos 30 anos os vencedores deverão fazer 7 bilhões de reais em investimentos. E falando em aeroportos, teve as pistas de Guarulhos, que mudaram de numeração, hein? Isso aconteceu no dia 8 de setembro e você pode ver aqui, ó, eu e o Pedro Loz explicando tudo no episódio 1035. E para encerrar, a gente precisa falar de alguns eventos legais que aconteceram neste ano. A começar, diversos Spotter Days voltaram a acontecer em todo o Brasil. A gente foi lá em Brasília para ver de perto como foi o 6º Spotter Day BSB, que é um dos mais tradicionais do Brasil. No mesmo final de semana, o Airbus Beluga pousou pela primeira vez no Brasil. E ele passou por Fortaleza e por Campinas, onde a gente foi ver esse gigante de pertinho. Não dá mais para colocar card aqui, mas é só buscar Beluga Aviões e Músicas que você encontra o vídeo. Nesse ano também a gente visitou o primeiro Airbus A220 a pousar no Brasil, foi no dia 8 de abril. O avião estava vindo da FIDAI, que é a principal feira aeronáutica do Chile, e a gente acabou voando nele. Este vídeo também está disponível no canal. De acordo com a Aviation Safety Network, até o dia que a gente terminou de escrever esse vídeo, 2022 teve 11 acidentes aéreos com aviões comerciais, resultando em 224 vítimas fatais. No entanto, se a gente filtrar esses dados, tirando os acidentes que ocorrem no Nepal, que são quase comuns, e dos aviões russos, que esses voam por milagre, a gente teve então 2 acidentes aéreos de avião comercial em todo 2022, totalizando 151 vítimas. O China Eastern, né, aquele que foi aparentemente intencional, e o ATR lá na Tanzânia. Claro que a gente não pode esquecer do acidente dos bombeiros que invadiram a pista em Lima e deixou 2 vítimas, apesar de não ter sido nenhuma no avião. E também uma invasão de pista que ocorreu em Portugal por 2 pessoas de moto que também perderam a vida, mas também ninguém se feriu dentro do avião. Enfim, essas foram as principais notícias da aviação em 2022. E você se lembrava de tudo isso que aconteceu nesse ano? A gente esqueceu de alguma coisa? Provavelmente. Então deixa aí nos comentários o que a gente esqueceu de falar. Também se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Considere apoiar, se tornar membro do canal ajuda bastante a gente continuar a produzir conteúdo. E ó, você ainda ganha 5% de desconto na loja e o seu nome aqui nos créditos para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo!